Tudo bom, seres humanos do País 2? Tranquilo? Professor Washington Cândido Neto, mais uma vez, por meio do curso Exatas, vem trazer para vocês dicas sobre PAS 2, tá? Que o foco é Brasil, então eu quero trabalhar com vocês uma questão muito importante, a industrialização nacional, né? O grande movimento sobre produção industrial brasileira, tá? Cuidado, pessoal, revolução industrial nós só podemos falar a partir de 30 com Vargas, mas antes disso já havia processo de surtos industriais no século XIX. Tá? Então não caia no peguinha de prova, por favor, quando ele diz o seguinte: as primeiras indústrias no Brasil foram criadas na Revolução Industrial. Isso está errado, pessoal. As nossas indústrias, bem precárias, mas já existiam no século XIX. Tranquilo? E um outro fenômeno muito importante em relação à industrialização, fenômeno de urbanização. A urbanização é a implementação de infraestrutura urbana, tudo bem, e a transferência também da população do campo para a cidade. De fato, o grande boom, o grande processo de migração vem a partir de 1930 com a nossa Revolução Industrial. Belezinha? Então vamos lá. Como ela acontece? Com capital e com tecnologia estrangeira. Porém, os cargos, os trabalhos industriais estavam voltados para a população brasileira. Inclusive, Vargas tem essa ideia de proteger o trabalhador. Porque senão, pessoal, seria muito fácil para o industrial contratar um migrante europeu que já estava no Brasil acostumado com pelo menos 200 anos de industrialização. A Europa começa no século XVIII. O Brasil tem só um pequeno atraso de 200 anos. Vai começar no século XX. Tranquilo? Uma outra coisa importante também, pessoal, para você perceber é o seguinte: concentrada na região de São Paulo, por ter uma sociedade mais moderna, por ter um mercado consumidor mais diversificado, principalmente pelo fato do café ter abarcado uma grande parte dos europeus com mão de obra assalariada. Tranquilo? Então essa população europeia já acostumada com a indústria e já assalariada vai ter um mercado de consumo mais dinâmico. Gostaria também que vocês prestassem atenção na fase DJK. Tranquilo? A fase de Juscelino Kubitschek, que vai ter o processo de interiorização do desenvolvimento brasileiro. A transferência da capital para o Centro-Oeste, inaugurada nos anos 60, tudo bem, financiada por dólares americanos. Então você percebe que foi uma construção, foi uma transferência que aumentou a dívida externa brasileira. Fazer dívida, o Brasil e o brasileiro, eles são bem eficientes, não é? Todo o nosso processo de modernização foi pautado em empréstimos, não só de tecnologia, mas principalmente também de capital. Eu quero que você também entenda que foi JK que implementou o processo de metropolização. Atenção a esse conceito. Só se pode falar de metrópole, só se pode falar de região metropolitana a partir de JK. Por que a partir de JK? Porque com a vinda das multinacionais produtoras de carro, você vai ter a formação da região metropolitana na cidade de São Paulo. Inicialmente classificado como ABC paulista. Hoje você tem quase o alfabeto inteiro, né? A, B, C, D, E paulista. O que isso significa? Que a metrópole São Paulo provocou o crescimento pessoal das áreas ao redor. Este crescimento categoriza o fenômeno de metropolização, que é a constituição da metrópole, mas não somente dela, e também da região metropolitana. Tranquilo? Entenda, por favor, colocar as multinacionais produtoras de carro no Sudeste só fez sentido porque lá já tinha uma infraestrutura estabelecida e um mercado consumidor muito mais forte do que no Centro-Oeste, que inclusive era uma cidade que tinha acabado de ser inaugurada, transferindo a população de servidores públicos do Rio de Janeiro, que era a antiga capital, para morar no plano piloto, né, principalmente a Asa Sul, e a gente percebe muito essa cultura carioca na Asa Sul, aqui em Brasília, tranquilo, e as regiões periféricas, Taguatinga, Ceilândia, ela vai ter um caráter bem mais nordestino, porque foram os candangos que vieram construir, ocupam essas regiões. Uma coisa são os candangos, quem veio construir. Outra coisa são os brasilienses, quem nasceu de fato na cidade. Então vem comigo para a gente fazer essas anotaçõezinhas básicas para a nossa dica de hoje, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. O professor Washington Cândido Neto, por meio do curso Exatas, vai trabalhar na geografia do Brasil o tópico industrialização. Vamos lá? Quando que ela começa, de fato, a nossa Revolução Industrial? Em 1930, com o presidente Vargas. Getúlio Vargas. Tranquilo? Ela tinha os empregos, os postos de trabalho voltados para os brasileiros, apesar de ter usado tecnologia, certo? E capital externo. Isso não tira o caráter de nacionalista do Vargas, tudo bem? Porque o Brasil não tinha tecnologia, muito menos dinheiro para fazer esse processo de revolução industrial.
Tá? O outro destaque que eu dei para vocês, aqui são dicas bem gerais, tá, pessoal? O processo de JK, resumidamente, 50 anos em 5, não é isso? Ou seja, feito nas coxas. Tudo bem? Este presidente, ele é responsável pela interiorização do desenvolvimento brasileiro. Foi ele que criou isso? Foi ele que inovou isso? Não, pessoal. Vargas já falava da marcha para o oeste. E a missão Cruz vem no século XIX para estudar o centro-oeste, inclusive implementar a capital que hoje cá está. Belezinha? Essa interiorização do desenvolvimento brasileiro é categorizado pela transferência da capital para o centro-oeste, Brasília. Tudo bem? Quero também que você entenda sobre o fenômeno de metropolização. Tá? Só se fala de metropolização a partir de JK. Ou seja, senhores e senhoras, antes dele não houve o fenômeno de formação de região metropolitana. Tranquilo? Bem, pessoal, essa é a minha dica de hoje para vocês do PAS 2. Espero que eu tenha ajudado. O professor Washington Cândido, por meio do curso Exatas, vem aqui trazer para vocês o melhor caminho para a sua aprovação. Afinal, conhecimento é tudo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, até o nosso próximo encontro. Até mais.